Vamos lá direto ao ponto que nos toca, né? O ponto que é importante aqui para hoje, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Gleison Cruz, eu sou engenheiro de produção, eu trabalho com melhoria de processo, trabalho sempre voltado para essa questão de ganho de produtividade nos processos e estou fazendo uma série de lives relacionadas a temas que buscam ajudar estudantes, profissionais que buscam fazer melhorias nos seus processos, né? Buscam crescer com esses projetos. E aí eu começo hoje, pessoal, tá quase rico, né, Davi? Então eu começo hoje já dando exemplo, né, de um aluno. Eu estava conversando com um orientando meu hoje, e ele falou: Gleice, tu lembra do Matheus? Eu lembro. Cara, o Matheus estava numa fábrica, estava numa função bem simples. Ele era auxiliar, alguma coisa desse tipo. E fez um Kaizen lá junto com a equipe da empresa, e hoje ele já é supervisor de produção, né? Então uma coisa assim rápida, tipo menos de um ano. Né? Então, para que nós como profissionais cresçamos dentro das empresas, tanto tenham um reconhecimento profissional como financeiramente a gente seja bem pago, isso necessita que a gente não só execute a rotina bem feito, mas também que a gente execute a rotina bem feito e desenvolva projetos de melhoria dentro da empresa que vão nos dar essa visibilidade. Né? Então, a partir do momento que eu estou buscando melhorias para o meu processo, que eu estou dando resultado, né, o combustível de tudo isso é resultado, isso faz com que, quando aparecerem as oportunidades da empresa, eu tenho certeza que o seu potencial vai ser reconhecido, né, e você vai ser mais bem pago, você vai galgar para uma posição maior. Mas muitas vezes as pessoas, o Jefferson dizendo, aconteceu comigo também, os Kaizen me deram muita visibilidade. Show de bola, Jefferson, acontece demais isso aí, brother, muito, né? Muito mesmo. Então, assim, pessoal, não precisa inventar a roda, não. Tá bom? Não precisa fazer um negócio gigante. A gente tem um grande problema que é o seguinte: buscar soluções complexas para problemas simples, tá certo? Isso é uma pegadinha psicológica nossa, e isso é de nós, seres humanos, engenheiro nem se fala. A gente imagina e pensa que para buscar soluções para os problemas a gente tem que ter soluções complexas. Né? Mas a gente sempre tem que partir do princípio da simplicidade, né? E buscar solucionar os problemas da maneira mais simples possível. E aí você vai crescer, você vai galgar outras funções, você vai ter reconhecimento profissional. Por que não ser mais bem pago, né? Quem é que não quer ser mais bem pago, né? Tem um João Luiz Piancó aí também que entrou. Piancó, você quer ou não quer ser mais bem pago? Todo mundo quer. Né? Então, como é que se faz? Né? Como é que o engenheiro de produção, como é que o estudante de engenharia de produção tem que buscar esse reconhecimento e ser mais bem pago? Justamente desenvolvendo bem sua rotina e fazendo mais do que isso, buscando fazer projetos de melhoria, buscando cada vez mais promover resultados para dentro da empresa. E aí nessa situação não tem como você não ser reconhecido. O Jefferson já falou aí, né, que teve muito reconhecimento, muita visibilidade. Dei o exemplo do Matheus, né, e de várias pessoas sempre, né, João? Então, é esse o segredo para crescer, tá certo, pessoal? E o tema que a gente tem hoje, bem sugestivo, né? Os 7 absurdos do Lean. Né, eu chamo bastante atenção para isso, né, e a gente vai discutir aqui sobre esses absurdos e vai comentar. Eu queria que vocês dessem exemplos aí também, citassem, né, contrapontos. Quem está gostando da live já curte, compartilha com algum amigo aí que precisa escutar esse tema, precisa escutar esses pontos. Então vamos logo direto ao ponto, né, pessoal? O primeiro absurdo do Lean é parar a produção para que a produção nunca tenha que parar. Meu Deus, que absurdo, professor. Parar a produção para que a produção nunca tenha que parar. Eu trabalho em indústria, professor. Você não está falando com uma pessoa inexperiente. Eu estou dentro da indústria direto. E a coisa que eu mais escuto é: o setor tal vai parar. Se você não fizer isso, a fábrica vai parar. Se não tiver programação, vai parar. Né? Então isso é a ameaça mais forte que a gente escuta dentro dos processos. Né? E por que isso acontece dentro da indústria? Né, a nível nacional, a gente pode ver isso não só no estado do Ceará como a nível nacional, porque ainda existe uma cultura, né, muito enraizada da produção empurrada, né, ainda existe um desperdício muito forte dentro da indústria da superprodução. Então o empresário e aqueles funcionários mais antigos, aqueles operadores mais antigos, supervisores encarregados, eles não aceitam a possibilidade de uma máquina parar. Então, assim, você falar isso dentro da empresa, imagine você vai ser estagiário, você chega e fala na empresa: o negócio é o seguinte, vamos parar aí a produção para que a produção nunca tenha que parar.
para a gente poder resolver os problemas, poder buscar a causa raiz e a gente não ter que estar parando a produção direto. Quando tiver um problema, a gente vai parar, vai resolver e aí a gente segue. Eu acho que se você for falar isso, você não vai passar 2 dias de estagiário na empresa. Então, existe uma resistência muito grande. A cultura industrial ela ainda está muito enraizada essa questão da superprodução. O Jefferson falou aí, é verdade, o Manuel também falando, Manuel, Valder, a Beatriz, melhor que ser pago é ser pago com bons resultados. É isso aí, Beatriz. O que faz você ser bem pago, esse crescimento é seus resultados. Então, esse primeiro absurdo aí de parar a produção para que a produção nunca tenha que parar, é um raciocínio que vem do Lean, que pode parecer absurdo, mas na verdade não é. E pode parecer lógico, a partir do momento que você vai parar a produção nos momentos adequados, para que você possa buscar as causas raízes dos problemas e você possa corrigir. E aí, na sequência, você não vai precisar mais parar o processo, porque você já vai ter resolvido o problema. O que acontece na maioria das empresas? As empresas não melhoram muito o processo. Às vezes tem aquele operador, aquela pessoa, aquele funcionário que chama fulano que ele resolve, chama o Chiquinho que ele resolve. Mas só que esse cara, muitas vezes, ele está resolvendo os mesmos problemas. Ele nunca está resolvendo problemas diferentes. Ele todo dia resolve aqueles mesmos problemas. Agora, por que isso acontece? Porque ele não resolveu a causa raiz. Então, como ele não resolveu a causa raiz, ele não parou o processo para resolver aquela causa raiz, a tendência daquilo é se repetir em outros momentos. Beleza, pessoal? Então, o primeiro paradigma, o primeiro absurdo quebrado é essa questão de poder parar a produção. Claro que pode parar a produção. O que é melhor? Você parar a produção para resolver um problema ou você passar meio dia, 2, 3, 4 horas produzindo um produto com defeito? O que é melhor? Parar e resolver ou passar 2, 3 horas produzindo um produto com defeito? Ou pior, não ver que esse produto teve defeito nessa máquina e deixar para ver lá no final do processo. Vocês sabem que quanto mais longe a peça vai com o defeito no final do processo, mais caro esse defeito custa para a empresa. Então precisa haver uma velocidade desse diagnóstico. E essa questão de parar a máquina, parar o operador para ajustar ali naquele momento, dependendo do problema, é claro, é uma ferramenta fantástica que o sistema Lean utiliza para poder resolver realmente o problema na causa raiz. Mas tudo tem um porquê, Gleison. Por que acontece esse paradigma? Por que as pessoas acham um absurdo? Pela questão da produção em massa, que ainda está muito enraizado, e também, pessoal, pela questão dos números. Como é que as pessoas são medidas? As pessoas são medidas pela produtividade, normalmente por produção. Então, o que é que diz que um dia foi melhor do que o outro? Se hoje eu produzi 10 mil e amanhã eu produzi 14 mil, hoje que eu produzi 10 mil, eu vou levar um chamado como supervisor de produção. Amanhã que eu produzi 14 mil, eu vou levar um tapinha nas costas de parabéns, porque eu produzi mais. Sendo que nem sempre essa produção a mais trouxe um faturamento a mais para a empresa ou ajudou de qualquer forma a empresa. Às vezes pode ter sido uma coisa só para estoque. Então, por isso que acontece, as pessoas acham isso um absurdo. Então, em resumo, o que é que o Jidoka busca, o Jidoka, como se chamam, que está dentro desse pilar? Não envie porcaria, é uma opção, ou eu tenho uma opção de vamos olhar os números, a qualidade a gente resolve depois. Qual desses 2 pontos normalmente acontece dentro das empresas? Não enviar porcaria para frente, ou não, vamos produzir, lá na frente a gente vê como é que a gente conserta. Normalmente, as pessoas gostam de empurrar o problema para frente, empurrar o defeito para frente e depois ver o que é que vai fazer. Muitas vezes esse problema que ela está gerando aqui vai estourar num setor lá da frente. Vai estourar em um outro processo da frente, mas ela não vai fazer mais parte dela. Então ela empurra aquilo ali para frente. Tá certo? Então esse é um dos motivos que acontece. O Jidoka, pessoal, ou Jidoka, como se chamam, é a automação com toque humano. É você ter uma máquina automatizada, mas ao mesmo tempo você dá a autonomia de um operador intervir, de parar a máquina, para se tomar uma ação, para se corrigir um problema ou um desvio. Esse é um dos pilares mais fortes do Lean, junto com o pilar do Just in Time. O Jidoka é muito focado na questão da qualidade, que tem uma série de ferramentas da qualidade dentro desse pilar do Jidoka, e no pilar do Just in Time, um pilar muito voltado para fluxo. Lembrando que esses 2 pilares estão suportados pela base,
do sistema Lean, que é o 5S, Kaizen, estabilidade e padronização de processo, né? Gestão visual, procedimento operacional padrão. Então, a automação trabalha nessa forma. Eu estou dando autonomia para o meu operador intervir, né? Eu estou respeitando a capacidade do meu colaborador, né? Que é um dos princípios fortes do Lean, essa questão de respeitar as pessoas, respeitar a capacidade das pessoas, né? Então tudo isso vem desses conceitos. E o que é que essa ação busca, né? Você parar a produção para que a produção mais na frente não venha parar. Busca fortalecer primeiro a capabilidade do processo. O que é essa capabilidade do processo? Quem é que sabe? Falem aí no chat, quem souber o que é a capabilidade do processo. A partir do momento que eu estou buscando essa causa raiz para reduzir, para resolver essa causa raiz, eu vou estar trabalhando no melhoramento da capabilidade do meu processo, que é a capacidade que o meu processo tem de se manter dentro dos limites de controle. É a capacidade que o meu processo tem de ficar produzindo dentro de um range controlado e pré-estabelecido pela empresa. Tá certo? Então eu estou buscando aumentar essa capabilidade, eu vou ter um processo mais estável, né? E a estabilidade de processo é um ponto muito interessante para todo e qualquer tipo de processo. A segunda coisa que eu vou estar buscando, parando a produção para que mais na frente ela não pare, é conter problemas, né? E nessa parte de contenção de problemas, não vai dar para a gente se estender dentro dessa ferramenta, mas a gente tem o Pokayoke, né? O Pokayoke, como chamam, né? Que é uma metodologia, uma ferramenta também muito interessante para evitar que os problemas passem para frente, evitar que esses problemas sigam, né? E a gente tem diversos exemplos de Pokayoke, também chamados de dispositivo à prova de falhas, né? Eu posso ter gabaritos, né? Posso ter esbarros, posso ter diversos tipos de dispositivos que vão fazer com que a minha peça defeituosa ela não passe para frente. É como se fosse um check de um passa ou não passa, né? E se essa peça não passar, ela vai ser retirada para que possa ser ajustada, e aí o problema não anda para frente. E um terceiro ponto muito importante, além de aumentar a capabilidade do meu processo e além de conter o meu problema, eu vou estar dando um feedback para o meu processo. Eu vou estar dando um retorno de por que aquilo está acontecendo, e aí a partir do momento que eu dou um retorno de por que aquele problema está acontecendo, a equipe da empresa vai poder agir para fazer com que aquilo não aconteça novamente. Então eu vou estar resolvendo o problema na causa raiz. Então é isso que a gente tem que buscar como engenheiros, como administradores, como melhoradores de processo, né, como líder Kaizen, como pessoal que participa da equipe Kaizen, que busca melhorar processos, supervisor, encarregado. A gente tem que buscar eliminar a causa raiz e não estar todo dia apagando os mesmos incêndios. Tá certo, pessoal? E aí, nesse sentido, a gente fecha esse primeiro absurdo dizendo que não há problema nenhum em parar a produção para extrair a causa dos defeitos. Não há problema nenhum em parar a produção, desde que eu esteja parando para resolver a causa de um defeito que está atormentando a minha produção, que está causando prejuízo para a empresa. Tá certo? O Davi deu um exemplo aí de Pokayoke, né, como se fosse um sensor de problema, sim, pode ser um dispositivo mecânico também, né, que vai estar fazendo essa checagem para ver se está de acordo e só passa para frente essa peça se ela tiver conforme. Esse foi o primeiro absurdo. O segundo absurdo do Lean, pessoal, olha lá, produzir uma peça de cada vez é mais eficaz do que produzir em lotes. Produzir uma peça de cada vez é mais eficaz do que produzir em lotes. Imagina só, pessoal, vocês que trabalham na área de produção sabem que o pessoal da produção, supervisor, encarregado, todo mundo de produção quer o lote quanto maior, melhor. Né? Isso aí é de praxe. Me digam aí no chat se não é assim. Se na fábrica de vocês o pessoal quer trabalhar com lotes bem pequenininhos. Normalmente não é assim. O pessoal quer trabalhar o lote grande, jogar para a máquina, deixar rolar. E dessa forma acredita que vai ter muito menos problemas, vai ter muito menos variação, vai ter muito menos dor de cabeça. Então esse é o pensamento clássico. Eu vou trabalhar lotes grandes, porque aí eu vou fazer só um setup e aí eu vou ganhar escala. Nesse tempo que eu já vou fazer para um setup, eu produzo logo 10 mil peças e aí eu pego esse tempo do setup e divido por essas 10 mil peças, dá quase nada. Se eu trabalho com lotes pequenos, eu vou precisar fazer, Gleison, uma sequência muito grande de setups. Isso vai ser uma confusão e vai me dar muito trabalho.
isso é um pensamento do ponto de vista, de novo, empurrado. Né? Qual é o pensamento correto que tem que ser feito? Não, eu preciso trabalhar com lotes pequenos, né, na medida do possível, né, por isso que eu até ajeitei esse absurdo. Né, o Lean ele fala que produzir uma peça de cada vez é mais eficaz do que produzir em lotes. Parece absurdo, mas não é. Eu até ajustei para ficar mais suave e coloquei o seguinte: quanto menor o lote, melhor. Por que eu fiz isso? Porque quase sempre, pessoal, a gente não consegue chegar no One-Piece Flow, que a gente chama, que é o fluxo de peça a peça. Isso é muito raro. Tu precisa ter uma estabilidade muito grande no processo, tu precisa ter tempos de setups muito curtinhos, tu precisa ter um processo muito acoplado, né? Acoplado no sentido dos tempos de ciclo, ou seja, esses tempos de ciclo das etapas do processo, eles têm que ser muito próximos para tu conseguir fazer esse One-Piece Flow. Né? Ou tu tem que ter um processo de montagem onde tu possa trabalhar balanceamento da produção de uma forma mais cômoda e flexível. Né? Normalmente quando tu tem processos que trabalham com grandes equipamentos, que essas máquinas estão distantes, tu não consegue fazer um piece flow, tu não consegue trabalhar com lotes muito pequenininhos, porque senão acaba não compensando. Então eu adequei para quanto menor o lote, melhor. E como é que eu vou descobrir, Gleison? Me diz aí para minha empresa qual é o tamanho do lote ideal. Você precisa analisar. Tá certo? Você precisa analisar o processo, você precisa analisar os tempos de ciclo, para saber qual é o menor tamanho de lote possível, mas que vai dar um fluxo para a sua empresa, tu vai conseguir ter uma produtividade boa, tu não vai ter interrupção do seu processo, tá certo? Tudo isso você faz por meio de cálculos e também o ajuste fino você faz por meio de observações dentro do processo de produção, tá certo? Então, quase nunca dá para se fazer esse One-Piece Flow, mas você pode trabalhar quanto menor o lote, melhor. Porque tu vai ter mais flexibilidade, tu vai conseguir atender o teu cliente o maior número de vezes. Ah, Gleison, mas me diz uma coisa, eu tenho um tempo de setup de 2 horas. Eu produzo um lote de 1000 peças. E aí tu tá me dizendo que eu vou produzir o lote quanto menor, melhor. Vai imobilizar menos capital da empresa, tu vai entregar mais rápido, vai ter mais qualidade, vai ter mais fluxo. O que é que eu faço com esse setup? Você vai trabalhar em reduzir esse tempo de setup. E aí existem normalmente 2 formas práticas que a empresa faz isso, pessoal, quando a empresa quer reduzir tamanho de lote. Ou ela força a equipe de produção a reduzir esse tamanho do lote e, consequentemente, para conseguir produzir e fazer as entregas, a produção tem que reduzir o tempo de setup. Essa é a maneira mais dura que eu chamo. Eu normalmente gosto da segunda opção. O que é a segunda opção? Eu vou primeiro reduzindo o tempo de setup, então vamos imaginar que esse tempo de setup são 2 horas para fazer o setup dessa máquina. Eu faço um trabalho de TRF, de troca rápida de ferramentas, para tentar reduzir esse tempo aí para 1 hora, 50, 40 minutos. E aí quando eu reduzo esse tempo de setup, eu reduzo consideravelmente o tamanho desse lote. E aí, conforme eu vou melhorando esse tempo de setup, reduzindo, eu vou reduzindo o tamanho do lote. E aí a produção vai fazendo lotes bem menores e não vai nem sentindo. Né, uma maneira mais atenuada de fazer essa redução de tamanho de lote. Goldratt, né, diz na sua literatura, né, que dá para você reduzir pela metade. Né? Então, o que é que Goldratt diz? Se tu tem um lote de 1000, tu tem muito processo, tem muito problema aí dentro desse teu processo, tu pode reduzir pela metade sem medo de ser feliz. Né? Então, é como se fosse reduzir de 1000 para 500, assim, tacar a faca mesmo e reduzir, sem fazer nada no processo. Ele diz que o processo continua rodando sem interrupção. Eu tinha muito medo assim dessas proposições de Goldratt. Né? Goldratt, para quem não sabe, é o criador da teoria das restrições, né? E ele traz esses pensamentos. Eu tinha muito medo no começo. Quando a gente é muito experiente, não tem experiência, pessoal, a gente tem muito medo. Então, há 10 anos atrás, eu tinha muito medo de fazer isso. Né? Eu não fazia isso porque eu tinha medo. O que é que a gente tem medo de fazer? Porque a gente tem medo do processo parar, que é o primeiro absurdo, né? O primeiro paradigma, é o processo parar. Então, se todo mundo me diz que o processo não é para parar, eu não vou fazer nada que faça com que corra o risco desse processo parar. E isso me bloqueia, né? Bloqueia qualquer um que não tem experiência. E é um negócio muito duro também, né, pessoal? Você reduzir o estoque em processo pela metade, né, é um negócio que faz muito medo. Hoje, depois de ter atendido já mais de 100 empresas, ter feito mais de 130 mapeamentos, sei lá quantos, em diversos tipos de processos, metal mecânica, alimentos, bebidas, vários tipos de processos, vários tipos de produto, eu vejo que o Goldratt realmente estava certo. Dá pra gente reduzir.
né? Sem medo de ser feliz. Só que eu não sugiro vocês a fazerem isso, tá bom? Como bons engenheiros que somos, não precisa desse aperreio de tá reduzindo as coisas pela metade assim de bate pronto. Você pode ir para a produção, fazer uma análise, analisar o balanceamento desse processo, ver esses tempos de ciclo. E aí, em cima disso, você se embasar de dados e em cima desses dados você fazer uma apresentação para a diretoria ou para o seu gestor superior, onde com base nesses dados você vai provar para ele que reduzindo o tamanho do lote vai se ganhar produtividade, vai se ter mais fluxo, vai se reduzir estoque em processo e vai ser uma excelente situação para a empresa. Você pode sugerir fazer primeiro um piloto, né, reduzir de um produto apenas o estoque em processo, o tamanho do lote, para fazer testes. Né? Então tem uma série de ferramentas que você pode utilizar. Mesmo porque, se você imagina, você chega na sala do diretor e diz assim, não, diretor, eu tenho uma solução para isso aí, a gente vai reduzir o estoque em processo pela metade. O cara vai olhar para você assim e vai dizer, de onde é que você tirou isso? Você vai dizer, é lá do livro do Goldert. É brincadeira. Né? Então, sugiro que vocês se embasem, façam uma análise desses dados para levar uma coisa sólida. Às vezes o pessoal diz o seguinte, Gleison, o pessoal da empresa não me escuta. Né? Eu sei a solução, a gente já sabe as soluções, mas eles não escutam a gente. Quando vem uma pessoa de fora, eles pegam e escutam. O que está o problema? Porque a pessoa é de fora? Não, o problema é que a pessoa de dentro não tem a habilidade de vender a ideia. E nós, engenheiros, não somos treinados em nenhum momento para vender ideias, para vender nada, na verdade, a gente é treinado. Então nós precisamos ter essa habilidade de vender essas ideias dentro da empresa. Se a gente vender bem e vender para as pessoas certas, a gente consegue implantar da mesma forma que o de fora consegue. Tá certo? Se você for uma pessoa bem relacionada e tiver essa habilidade, você consegue até com mais facilidade. Porque você consegue pessoas para lhe apoiar. E normalmente a pessoa de fora, quando ela não vem apoiada do CEO, do diretor, do dono, você tem muita dificuldade porque as pessoas lhe bloqueiam muito, elas têm medo de você. Né? Então a primeira coisa que você tem que quebrar é o medo delas. E aí o Adriano fala aqui do Lean Startup, né, que é possível enxugar algo que já é tão reduzido e inicial. Né? O Lean Startup é uma metodologia muito interessante que é voltada para a aplicação de Lean, principalmente para negócios de startup. Muito bacana o comentário, Adriano. Tem mais comentários aqui também. O Adriano perguntou, então o foco é reduzir o backlog? Exatamente. Né? Reduzir esse estoque em processo, né? A gente chama muito de work in process, de WIP. Né? Mas é essa quantidade de trabalho que está dentro do processo. É igual você chegar numa fila. Se você chegar numa fila de um banco tem 10 pessoas, tu vai demorar um tempo. Se tem 3 pessoas, tu vai demorar bem menos. Então o estoque em processo é essa fila. Quanto maior essa fila, mais tu vai demorar a ser atendido. Quanto menor essa fila, mais rapidamente você vai conseguir ser atendido, tá certo? Então, esse é o segundo absurdo, né, que se pensa que você tem que produzir em lotes maiores para produzir melhor, quando na verdade você tem que produzir em lotes menores para poder produzir melhor. Né? A gente tem que quebrar esses paradigmas aí, pessoal, dentro das empresas, tá certo? Tem que trabalhar para quebrar. Infelizmente isso não é uma coisa muito rápida, né, mas você tem que ir batendo nessa tecla e sensibilizando. Terceiro grande absurdo aí do Lean. Padrões mudam toda hora. Imagina só, eu tenho um processo, eu digo o seguinte, cara, tu tem que melhorar esse processo e toda a vida tu tem que padronizar. Tu tem que melhorar, mas tu tem que padronizar. Só que, Gleison, tu vai padronizar, mas daqui a 2 semanas a gente vai mudar de novo, vai melhorar de novo e tu vai ter que mudar o padrão de novo. O Adriano estava até conversando comigo isso esses dias. Eu acho que foi o Adriano, foi o Ribamar. Né? Qual é o sentido que faz tu padronizar uma coisa para com pouco tempo tu mudar de novo? Né? Então isso aí é um grande... Se você for falar, para que padronizar se tu vai mudar? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, de como está a magnitude disso hoje, se está evoluindo. As startups estão contratando especialistas em melhoria contínua, gerentes de melhoria contínua, para fazer melhoria e padronização dentro dos processos. Vou dar um exemplo, o próprio iFood está contratando, a Rappi está contratando, maior galera de startup grande aí contratando pessoal especialista em melhoria de processo. É uma nova área grande que está surgindo aí para nós, para quem trabalha com melhoria de processo de uma forma geral, que são especialistas de melhoria de processo em startups. E a galera lá, eu vi uma palestra de um gerente de melhoria de processo lá, o cara disse que é padronização na veia. Por que será que
o iFood quer padronizar os seus processos, pessoal. Porque ele acha bonitinho do Lean, ele quer copiar como a indústria faz. Não, pessoal. Porque padronizar é a base para que tu dê um salto de melhoria. Como é que tu vai comparar o estado que tu tá com o estado que tu quer chegar se tu não tem um padrão? Como é que tu vai escalar o teu negócio para todo o Brasil, para todo o mundo, se tu não tiver um padrão? Aí uma unidade que está aqui em Fortaleza vai trabalhar de uma forma e uma que está lá em Porto Alegre vai trabalhar de outra forma. Como é que o iFood vai controlar isso? Olha a complexidade que isso vai gerar dentro do processo do iFood se ele não tiver padronização. Então a padronização ela é a base. Então não importa se vai mudar. Pelo contrário, você tem que olhar para o padrão que está hoje e olhar assim, ó, hoje essa forma aí não é a melhor, embora ela esteja sendo feita. Eu preciso buscar uma melhor. E quando tu buscar essa melhor, que vai ser a nova escadinha, tu vai padronizar de novo e esperar estabilizar. O que é o problema? As pessoas fazem a melhoria, aí não estabiliza, não padroniza, aí cai. Aí faz uma melhoria, cai. Aí fica nesse sobe e desce. Tu tem que melhorar e estabilizar para tu poder dar outro salto de melhoria, para tu poder estabilizar, para chegar nisso que a Viviane disse. Melhoria contínua, melhoria todo dia, melhoria a todo momento. Né? Então, as pessoas entendem a padronização como uma coisa que precisa ficar para sempre, mas não tem nada a ver. Ele é apenas uma forma de tu estabilizar aquele processo e de tu ter um padrão de comparativo de como tu faz em relação a como vai ser feito de forma melhor. Tá bom? Então, embora isso possa parecer um absurdo, padrões mudam toda hora, isso não é. Né? Pelo contrário, essa questão dos padrões mudarem toda hora, isso significa que eles estão em constante processo de melhoria, e se eles estão em constante processo de melhoria, isso significa que cada vez mais eles estão alcançando resultados superiores. O foco do Kaizen, pessoal, não são grandes melhorias. O problema de nós, quando entramos numa empresa que queremos crescer, a gente fica procurando o grande projeto. A gente fica procurando o grande projeto. Só que a gente não precisa achar o grande projeto. A gente pode fazer vários pequenos projetos. Que esses vários pequenos projetos vão se tornar um grande ganho. E nesses vários pequenos projetos, você vai ter bem menos resistência, dificuldade, investimento, custo, do que se você quiser fazer logo o grande projeto. Então busquem pequenos projetos, busquem pequenas coisas. E busquem mostrar que mesmo esses projetos tendo sido pequenos, eles geraram ganho para a empresa. A partir do momento que tu consegue executar e a partir do momento que tu consegue mostrar o ganho, não tem como tu não ter visibilidade dentro da empresa. É impossível, pessoal. Na hora que a diretoria e o RH sentar e pensar assim, a gente está precisando de um analista de processo, a gente está precisando de um especialista em melhoria contínua. Quem é que a gente vai chamar? Tem um rapaz lá do setor X, eu já vi demais isso. Que a gente trabalha muito com consultoria e a gente mesmo sugere, tem um rapaz lá do setor de corte que ele fez uma melhoria lá muito bacana, ele tem uma visão de processo muito interessante, é muito voltado para... Eu acho que ele dá certo. Então é esse cara que vai ganhar a oportunidade. E não é aquele cara que faz só o trabalho dele bem feito, mas não faz nenhuma melhoria dentro do processo. Fazer o trabalho bem feito, pessoal, não é um diferencial, é obrigação. Fazer o trabalho bem feito não é um diferencial, é uma obrigação. Então tu tem que fazer o teu trabalho bem feito, tu tem que fazer a tua rotina bem feita e tu tem que fazer melhorias. Porque o que é que acontece? A gente pensa que o nosso trabalho é a rotina. A gente vai fazer trabalhos de melhoria dentro das empresas e a gente vê os caras numa correria absurda dentro do processo, de um lado para o outro, igual uma barata tonta, pensando que está resolvendo tudo, não está resolvendo nada, mas não tem meia hora para poder sentar numa sala para você poder passar um plano de ação para ele executar, para resolver aquele problema ali pro resto da vida. Ele diz que está muito ocupado, não tem tempo. Aí às vezes eu falo assim, e se tu tivesse faltado, como é que a fábrica estava rodando hoje? Porque uma pessoa tão ocupada, tão importante assim dentro do processo, se ele faltasse era para a fábrica parar. Né? Mas a fábrica, eu nunca vi fábrica parar porque ninguém faltou. Né? Então, as pessoas acreditam que o segredo está muito só na rotina. Não é só na rotina. Claro que a rotina precisa ser muito bem feita para poder que a coisa rode bem. Mas precisa também estar na melhoria. Você tem que trazer o processo de melhoria para dentro da sua rotina.
Então o seu trabalho não vai ser só a rotina, o seu trabalho vai ser a rotina, mais fazer melhoria. Tá bom? E que hora que eu vou fazer essa melhoria, professor? Eu já sou tão atarefado e tudo. Busque um tempo, busque um planejamento, busque ajuda, busque suporte, peça. Tá certo? Que eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer. Então, sem padrão não tem melhoria, pessoal. E sem o padrão, tu não assegura que essa melhoria se mantenha. A tendência dessa melhoria retroagir. Tá certo? Absurdo 4. Agora, absurdo 4 do Lean. Eficiência local não garante eficiência global. É muito legal esse absurdo aqui que eu trouxe, né, que eu separei, porque você pode pegar várias literaturas de Lean e você não vai escutar isso de uma forma muito direta, como eu estou jogando aqui. Que eficiência local não garante eficiência global. Você vai escutar filosofias, metodologias, formas de pensar, vão falar em fluxo, mas você não vai ver isso de forma muito direta. Eu nunca peguei nenhuma literatura de Lean que fala isso de forma muito direta. Mas tudo que o Lean trabalha, na verdade, né, essa é a forma que eu penso, tudo que o Lean trabalha, na verdade, ele está buscando uma única e exclusiva coisa. Você pode reduzir tudo que o Lean busca em uma única e exclusiva coisa. Dar fluxo para o processo. Dar fluxo para o processo. Ah, não, Gleice, não é isso não. É reduzir custo, é reduzir desperdício, é melhorar a qualidade, não tem nada a ver se tem negócio de fluxo que tu tá falando. Pois vamos lá analisar junto. O pessoal pensa que quando Taishi Ono, junto com o Shingo lá, Shingo, começou a fazer os primeiros trabalhos para reduzir tempo de setup, eles estavam buscando reduzir custo. Mas não. Eles estavam buscando reduzir o tempo de setup para poder reduzir o tamanho dos lotes e dar fluxo. Ah, professor, mas aí tu pegou só um exemplo. Pois vamos lá para outro. A qualidade, né? Qualidade total, que se fala tanto dentro do Lean, dentro do sistema Toyota, que busca o zero defeito, né? Ter o mínimo de qualidade possível. Ah, professor, quando o Lean faz isso, ele está buscando reduzir custo. Não, ele está buscando dar fluxo. Porque a partir do momento que eu deixo de ter lotes dentro do meu processo, que vão parar o meu fluxo para fazer retrabalho, ou vão ficar parados e outra ordem vai ter que entrar e isso vai ficar sendo interrompido, eu perdo o fluxo. E a partir do momento que eu tenho menos peças com defeitos, eu tenho mais fluxo. O que é que o TPM busca? Né? Que nasceu também lá dentro da Toyota, né? Também, né, que é a manutenção produtiva total, que busca ter o equipamento disponível pelo máximo de tempo possível. Busca dar fluxo. Porque se eu tiver mais tempo com o meu equipamento disponível, eu vou conseguir dar um fluxo melhor. Então, toda e qualquer coisa que for feita dentro do sistema Lean, que eu for dar de exemplo para vocês aqui, tudo tem como finalidade o fluxo. Ah, professor, mas então não reduz custo? Não, reduz demais. Reduz custo, aumenta o nível de serviço, melhora a qualidade. Tudo isso são coisas que são ganhas também. Mas tudo isso se resume a eu ter fluxo. Né? O que é a primeira coisa que eu olho quando eu entro dentro do processo. Primeiro eu olho a organização dentro do processo, o visual do meu processo. Né? O visual da área de trabalho. Se eu sei que é desorganizado, eu já sei que não é produtivo. Não preciso nem ir em indicador, não preciso ir em nada. Está bagunçado? É improdutivo. Mas se está relativamente arrumado, já é um ponto positivo. Que é a segunda coisa que eu vou olhar depois de olhar como é que está esse visual do ambiente produtivo. Eu vou olhar se tem fluxo. Se não tiver fluxo, se tiver ordem de fabricação lá que faz 15 dias que está no meio do processo, lotes muito grandes lá, estoques intermediários muito grandes dentro do processo, eu já sei que aquele processo não tem fluxo. Se ele não tem fluxo, normalmente ele não é um bom processo. Normalmente ele não tem uma boa capabilidade. Normalmente ele tem muita variação. Ele vai ter muito problema de qualidade. Ele vai ter setups altos. Ele vai ter uma série de coisas negativas. Por quê? Porque eu vi que ele não tem fluxo. Agora, se ele tiver fluxo, aí ele já mostra, isso já mostra pra mim que eu tô enfrentando ali um processo, né? Já tem que respirar fundo, né? Que eu vou enfrentar um processo ali que vai me dar muitas dificuldades de melhorar. Muita dificuldade de melhoria. Vai ser impossível? Não. Vai dar pra melhorar. Só não vai dar pra melhorar tão fácil como se melhora um processo ruim. Pessoal, melhorar processo ruim é muito fácil, pessoal. Pelo amor de Deus. Melhorar processo ruim é muito fácil.
Né? Hoje eu estava conversando com um orientando, ele chegou para mim e disse, Gleison, eu fui na empresa e a empresa é grande e tal, uma metalmecânica muito grande que a gente tem aqui no estado, muito conhecida. E eu não gostei porque tem muito problema. Eu não achei bacana não, pessoal, tem muito problema, eu acho que eu não vou conseguir me desenvolver lá bem não, porque tem muito problema. Você pegar uma empresa que tem muito problema, pessoal, você que é um melhorador de processo, e isso é bom ou é ruim? O que vocês acham? Me digam aí no chat. E quem tá gostando da live já dá uma curtida aí. Dá uma curtida aí na live. O que vocês acham? Você como melhorador, o seu trabalho é melhorar, tu pega um processo muito ruim. Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo, a Viviane falou. É o melhor dos mundos, pessoal. Quando eu entro num processo que ele tá cheio de desperdício, que ele tá bagunçado de cabeça pra lá, a banda voou, o meu sorriso vem até aqui, ó. Pra engolir as orelhas. Por quê? Porque é muita oportunidade. Qualquer coisa que eu fizer ali vai melhorar. Tem muita oportunidade de ganho, como o Emerson está falando, né? É bom pelas várias oportunidades de ganho. Então por que eu vou achar ruim? Cara, aí é que tá a oportunidade de tu crescer. Aí é que tá a oportunidade de tu mostrar o teu trabalho e rapidão, dentro de um ano, tu tá lá em cima, 2 anos. Mas as pessoas pensam, não, é um processo muito bagunçado, muito ruim, eu não vou para isso não. Então esses são os melhores da gente ir. Porque senão tem muita coisa, tem muita oportunidade. E aí você vai fazendo por coisinhas pequenas, tá certo? Não vai para coisa muito grande não, porque senão tu corre um risco muito grande. Vai pelas pequenininhas que o teu risco é melhor, tu vai sensibilizando as pessoas. A partir do momento que tu fizer uma primeira melhoria, 2, as pessoas já vão confiando em tu. Aí já vão dizer, chama lá o Gleison, cara, que ele fez um trabalho de melhoria ali. Tá, outro setor lá. Porque a melhoria é assim, pessoal, não adianta a gente se enganar por dados. A melhoria, pra mim, não é aquela melhoria só do dado, não. É aquela melhoria que ela é sentida. O que é a melhoria sentida, professor? Isso é sentimento, é romantismo? Agora não. A melhoria sentida é aquela melhoria que tu faz, aquela melhoria na área da empresa, e qualquer pessoa que desce lá e põe o pé na área, no setor, ele vai olhar e vai dizer assim, pô, aqui tá outro setor, tá outra coisa. O que foi que aconteceu? O que foi que mexeu aqui? Essa é a melhoria sentida. Eu vejo muito gerente, coordenador e tal, que é muito bom de PowerPoint, na hora de reunião você olha para os indicadores, é a coisa mais linda do mundo, tu baba. Só que quando tu desce para a produção, parece que o cara tava falando no PowerPoint de uma fábrica e lá embaixo é uma outra fábrica. E o próprio do diretor, coitado, dono, muitas vezes não desce lá para ver, acredita. Né? Então a melhoria é aquela melhoria que é sentida, é aquela melhoria que pode ter sido um 5Szinho, um balanceamento, um fluxo contínuo, qualquer coisa que seja, mas toda e qualquer pessoa que descer lá para a área de produção, botar o pé e olhar, vai sentir a diferença. Os colaboradores dentro do setor vão sentir a diferença. Então essa é a verdadeira melhoria. É a melhoria que é sentida. Tá certo? Quinto absurdo, né? Aí que o Lean traz essa afirmativa, né? O Adriano falou aqui, ó, pode ser perfumaria. Muitas vezes é perfumaria, Adriano, exatamente. O Paulo falou aqui, ó, quanto mais bagunça melhor, com certeza. Quanto mais bagunça melhor pra gente poder dar resultado e crescer, né, pessoal? O Emerson disse que é bom pelas várias oportunidades, a galera tá dizendo que é ótimo, tem muito problema, e é isso aí, pessoal. Muito problema é o melhor dos mundos. Então, quinto absurdo, não produza nada que um cliente não tenha pedido. Quinto absurdo, não produza nada que um cliente não tenha pedido. Olha como isso é paradoxal, né, pessoal? Isso dói lá na mente da gente, né? Eu tava dando uma aula agora aqui, a garganta tá até meio destruída, que desde 7 horas que eu tava dando aula. E eu estava dando um exemplo para os meninos de uma melhoria que eu sugeri num processo que você sente que o supervisor fica muito desconfortável. Então assim, pessoal, de uma coisa vocês podem ter certeza absoluta. Toda e qualquer mudança, alteração que vocês forem sugerir dentro de qualquer processo, vocês vão gerar desconforto. Toda vida vocês vão gerar desconforto. Toda vida. Pode ser uma empresa que tenha cultura de melhoria de processo. Tu pode ter feito 20 melhorias de processo. Que quando tu for mudar de novo esse processo, o cara vai sentir desconforto. Eu disse pros meninos, cara, eu acho que o supervisor até dor na barriga ele sentiu. Porque era uma caminhada no Gemba. Então a gente começou um treinamento da equipe Kaizen, foi pro Gemba para ver os problemas. Eu já tinha visto, na primeira vez que eu desci nessa fábrica, eu já vi que dava para implantar um fluxo contínuo e ter um ganho de produtividade assim violento. Só que outra coisa que a gente tem que aprender, pessoal, nas empresas.
Tem um momento de falar. Então, no primeiro dia que eu desci, que eu vi o processo, eu já sabia onde é que estava a galinha dos ovos de ouro. Só que eu falei... Falei ou não, pessoal? Digam aí no chat. Vocês acham que eu falei ou não no primeiro dia? O que vocês acham? Eu entrei no processo, no primeiro dia eu já vi, na primeira caminhada que eu fiz, eu já vi no Gemba, saltou ali nos meus olhos. Mas eu já saí falando para todo mundo, já saí falando para a equipe o que era. Não, a gente tem que segurar a língua nos dentes, pessoal. Por quê? Primeiro porque eu já vou estar dando o ouro logo de entrada, né? Vou estar dando logo de entrada. E existem outros motivos também, né? Pode ser que uma pessoa se aproprie logo daquilo ali de uma forma bem rápida e implemente e não vai dar tempo nem de eu desenvolver o trabalho. Isso já aconteceu, eu aprendi isso, não foi ninguém me ensinando como eu estou dizendo aqui para vocês, não. Eu aprendi isso aqui foi na peia. Coordenador cascudo me dando olé. Só que hoje não dá mais. Porque eu aprendi. Só que eu aprendi do jeito duro. Eu estou ensinando para vocês aqui, soltando esse diamante para vocês aqui, para vocês usarem, que vocês não vão precisar apanhar com isso aí nos processos. Então já viu o que é? Já sabe onde é que tá? Fica caladinha, né? Que nem aquela música. Fica caladinha. Fica bem caladinho ou caladinha. Primeiro, por esse motivo, que você pode levar um olé. Segundo, porque você ainda não conhece a fundo esse processo. Então você já pode ter passado por 300 processos, mas aquele processo, ele é o processo. Tu pode ter passado por 300 processos metal mecânico e produzir aquela mesma coisa, mas aquele é o processo. Ele tem suas especificidades, ele tem produto específico, tem características específicas. Então, para tu ver se aquela tua análise realmente é viável, tu precisa analisar o processo no detalhe. Então, eu já imaginava que fosse ter algumas dificuldades para fazer essa implantação do fluxo contínuo, só que quando eu desci para o Gemba, depois que a gente fez o MFV, eu vi que essas dificuldades eram um pouco maiores do que o que eu imaginava. Eu já imaginava que ia ter dificuldades para fazer esse fluxo contínuo, para gerar esse grande ganho de produtividade, só que quando eu desci no Gemba, mais ou menos um mês depois, que foi quando a gente acabou de concluir o MFV, eu vi que o negócio era um pouquinho mais delicado para poder implementar. Ia mexer com mais coisas. Mas por quê? Porque eu fiz o mapeamento do processo pela ferramenta MFV, mapeamento de fluxo de valor. Eu tinha dados desse processo e o principal, às vezes tu não precisa fazer nem MFV, pessoal. Assim, o pessoal floreia muito MFV, coloca MFV como processo obrigatório. Para mim, o MFV não é obrigatório. Para a maioria dos Kaizen, tu não precisa fazer MFV. Tu tá perdendo até tempo, às vezes, fazendo MFV. Já para processos de implantação maiores, como esse lá, vale a pena fazer o MFV, porque a gente vai fazer loops de implantação de melhoria. Então a gente vai fazer uns 3 grandes loops, com vários Kaizens dentro de cada loop, então vai ser uns 9 Kaizen, 10, 12. A gente não dimensionou nem a quantidade de Kaizen ainda para gerar esses loops de melhoria. Então, por que eu vi isso? Porque eu pisei no Gemba. Fui lá para produção, pessoal. O pessoal quer melhorar o processo sem ir para produção? Dentro de sala com ar-condicionado aqui no computador, vou melhorar o processo, porque eu tenho essa planilha aqui do Power BI, e tem esse dado, esse. Não rola, entendeu? Tu pode até ter o dado, esse dado te ajuda muito, a digitalização ela te ajuda muito, sem dúvida. A tecnologia é uma ferramenta espetacular. Só que ela te ajuda, mas tu tem que ter a ação dentro do processo. Tu precisa ir no Gemba, dentro do processo, para tu poder analisar os dados do processo e poder agir no processo, junto com as pessoas do processo. Né? Porque é um trabalho de pessoas. Kaizen é uma atividade que envolve pessoas. Então, quando eu cheguei lá, eu vi que o negócio ia ser um pouquinho mais complicado, ia precisar de um pouco mais de alterações. Então, se eu tivesse dito isso lá no começo, quando eu ainda não tinha o domínio do processo, o que é que os caras já mais carimbados teriam dito? Teriam derrubado minha ideia na hora. Eles tinham dito assim, tá louco, não dá pra fazer isso não. O gabarito que usa num é o diferente do gabarito que usa em outro. Um gabarito desse é quase 100 mil reais. Como é que você vai fazer vai brincar disso aí? E já vai mandar pra diretoria e já vão cair em cima. Mas só que eu não falei. Então eu esperei mapear, ter dados, desci, olhei. Depois que eu vi foi que eu comecei, eu nem falei direto.
eu sugeri, comecei a perguntar a eles, e se fosse assim, e se fosse assim? Aí quando eu vi que o gabarito é um pouco caro para fazer, eu já disse, se a gente fizesse só um, porque eu sei que vai gerar um ganho muito grande, eu tenho certeza. Mas só que antes, eu não vou apresentar isso para a diretoria, chegar lá e dizer, ó, a gente vai ter que fazer esse gabarito para testar, porque a produtividade vai aumentar e tal. O cara vai dizer, de onde foi que tirou isso? Não. Vou levantar os dados, vou estruturar todo o projeto e a gente vai levar junto para a diretoria e vai ter pergunta para tudo que eles fizerem. A gente vai preparado. A gente não vai de qualquer forma. Ninguém pode ser franco atirador não, pessoal. Você tem que ir para a linha de frente preparado e com amigos aqui, com parceiros aqui, com pessoas para lhe apoiar. Porque eles entendem do processo muito mais do que você. Então você precisa deles para lhe apoiar. Aí sim, depois que a gente tiver tudo isso, tiver estruturado, plano de ação, tudo, investimento, retorno, payback e tal, aí a gente leva para a diretoria. E aí a chance de ser aprovado é muito grande. E eu comecei a sugerir coisas. E para você ver, o próprio cara da equipe Kaizen, ele pegou uma ideia até muito melhor do que a minha, que eu já tinha feito isso em outros processos, mas lá no momento eu estava me atentando só, olha como é que a gente é, pessoal. A gente tem uma tendência muito grande de querer fazer logo uma coisa grande. A gente tem uma tendência muito grande de querer dar logo um resultado grande. Então o que é aquela minha visão? Tem que implantar logo o fluxo contínuo aqui, vai ter um ganho gigante, vai reduzir aqui uns, sei lá, 600 metros quadrados, não, 20 por 20, uns 400 metros quadrados da empresa vai ser ganho, porque não vai ter mais esse estoque em processo, né? Vai aumentar a produtividade aí uns 40%, então o ganho é muito grande. Eu cresci os olhos e olhei logo para o ganho maior. Só que olha onde é que estava o melhor ganho. O coordenador do outro setor chegou para mim e disse assim, Gleison, sabe o que a gente podia fazer de momento? A gente trabalhava separado ainda com os gabaritos, 2 tipos de gabarito diferentes, ainda com o estoque intermediário, só que para balancear a gente tira umas atividades desse aqui que está engargalando e coloca para fazer nesse gabarito, principalmente as partes de cima. E aí quando essa peça for para o outro gabarito, embora tenha esse desperdício de transporte, de movimentação, tenha desperdício de superprodução ainda, o lead time ainda fica um pouco alto, mas a gente vai ganhar em produtividade de processo. Porque a partir do momento que esse processo está engargalado e esse é rápido, e eu tiro atividades desse e coloco para esse, vai fluir mais rápido aqui. E aí já vou conseguir fazer o processo fluir melhor. Olha de novo aí o fluxo, pessoal. Tudo que a gente faz é para ter fluxo. Ratifico a frase. Tudo que se faz em produção é para ter fluxo. Se tu tem fluxo, tu ganha tudo. Tu ganha qualidade, tu ganha produtividade, tu ganha redução de custo, tu ganha tudo. Desde que tu tenha fluxo. Então o cara, no momento eu estava cego, olhando para a grande melhoria, o cara olhou para uma melhoria bem menor, que não vai ter investimento de nada e vai gerar um ganho de produtividade aí brincando de uns 25%. Eu já estimei, né? Estimo mais ou menos que vai gerar isso. E ainda vai nos dar força para depois a diretoria da empresa aprovar que a gente faça um projeto maior, que faça um gabarito para poder aumentar a produtividade ainda mais. Então olha o lance do Kaizen, estou num ponto, vou para o outro, para depois ir para o outro. Olha como é que eu estava querendo fazer, eu estava querendo sair daqui para cá. Aí o cara disse, não, Gleison, vamos fazer isso aqui que a gente consegue, vai dar um ganho. Eu bingo. E melhor ainda, porque a ideia foi deles. Então se a ideia foi deles, eles é dono, vão se sentir dono, vão querer implementar, e o resultado vai ser deles, eu quero que seja deles mesmo. Isso é a primeira coisa de melhorador de processo, que trabalha com melhoria de processo. Não quero que você seja o pai da coisa, não. O pessoal vai saber que você teve a sua influência. Né? Isso vai ficar visível. Né? Então, não produza nada que um cliente não tenha pedido. Isso é um grande absurdo. Né? Você tem que ter um processo mais enxuto possível. Né? E, na verdade, isso não é um grande absurdo. Né? Você tem que produzir realmente aquilo que se está demandando. Né? Logicamente que se você tem um processo que tem muita variação na demanda, tu vai ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar dessa forma. Né? Por isso que eu digo, trabalhe com o lote o menor que for possível. Não é obrigatório tu ter uma peça, 2, 3, 5. O menor possível, sem ter interrupção do processo, tendo fluxo, tendo qualidade, tendo produtividade. É esse equilíbrio que você tem que buscar, tá certo? O Cristiano falou aqui, pequenos movimentos para grandes ganhos. É isso aí, o Cristiano aí, grande líder Kaizen, aí já deve ter feito mais de sei lá quantos Kaizen, perdeu a conta, né, Cristiano? Veio uns 50, né? Então, sexto, e aí a produção puxada ajuda muito a fazer esse processo. Tanto a produção puxada, pessoal, não vai dar para mim entrar muito porque não dá tempo. Né? Mas tanto a produção puxada como o uso de sistema Kanban
faz com que esses processos eles encaixem melhor, eles se conectem melhor, acoplam melhor, tá certo? Para você poder fazer isso fluir. Mas aí falar desse processo puxado, falar de Kanban, teria que ser uma live só para isso. Por isso vamos para o sexto absurdo, para a gente complementar, chegar até os 7. Né? Qual é o sexto absurdo do Lean? São os membros da equipe que desenvolvem os processos para o trabalho padronizado e não os engenheiros. Como assim, Gleice? Você está dizendo que são os operadores de produção que vão ajudar a construir os trabalhos padronizados e não nós, engenheiros, administradores, técnicos, que entendemos realmente desse processo, encarregados, supervisores. Sim, eles vão ser as peças principais desse processo de padronização. Por quê? Porque são eles que estão lá todo dia, repetitivamente e exaustivamente, trabalhando naquele processo, trabalhando naquelas etapas. Né? Então, não tem pessoa melhor para ajudar nesse processo de padronização do que os próprios operadores. Mas como é que a galera faz? Se junta numa sala, engenheiros, administradores, encarregados, supervisor, e os caras vão desenvolver os procedimentos operacional padrão, os famosos POPs, só eles. Muitas vezes não chamam nem ninguém da área de produção, né? Isso pode parecer um absurdo, mas acontece. Tá bom? E aí o Cristiano complementa. Sempre as melhores ideias vêm das pessoas da base, sempre. Isso aí é clássico, né? E assim, tem que vir, pessoal. Tipo assim, se você tá num processo de melhoria desse com o pessoal da base e essas ideias não saem, tu tem que fazer elas saírem. Como é que tu faz? Como é que eu vou fazer isso, professor? Como é que eu vou fazer isso, Gleice? Fazer essas ideias saírem da cabeça dos caras. Tu vai plantar essa ideia na cabeça deles. Tu vai, de alguma forma, sugerir ações que vão fazer ele pensar naquela solução e, automaticamente, eles vão achar que aquela solução é deles. Mas foi tu que foi criando situações, durante treinamentos tu foi dando ferramentas, mostrando coisas que acontecem no processo, para fazer eles pensar e aplicar aquilo ali na realidade deles. Não dá para fazer isso com tudo, logicamente. Principalmente quando você tem uma mão de obra pouco qualificada, que é a realidade do nosso mercado brasileiro. Mas nem, pessoal, eles precisam ter algumas ideiazinhas. Eles precisam ter algumas ideiazinhas ou pequenas partes dessa ideia, para que eles possam se sentir donos. Porque se tu disser tudo, o cara não vai abraçar o negócio. Ele não vai se sentir dono daquilo ali. Ele não vai sentir que aquilo ali está de acordo com a forma que ele pensa. Tu tem que tentar entender como é que é a forma que os caras pensam para tu tentar fazer da forma mais correta possível dentro desse modelo de pensamento deles. Tu tem que tentar mudar as pessoas, é muito difícil, pessoal. E eu trabalho em projetos Kaizen, eu trabalho em projetos rápidos. A maioria dos projetos que eu trabalho é rápido, a maioria dos projetos da empresa são projetos rápidos. Então a gente não tem muito tempo de mudar a mentalidade das pessoas em 1, 2, 3 meses. Em 1 ano a gente tem, em 6 meses, 1, 2, 3 anos, né, para mudar realmente a mentalidade. Mas em pequenos projetos tu não tem. Tu vai mudar ali uma certa parte do cara, mas tu não vai conseguir pegar 7 absurdos desse aqui e o cara achar que vai deixar de ser absurdo isso. Não. Vai ter uns que o cara vai aceitar, vai ter outros que ele vai resistir, vai ter outros que nem a pau. Ele vai tirar de letra. Então tu vai tentar, vai ter que conseguir fazer dentro daquilo que tu sabe que é certo e que dá para aplicar e que ele está disposto a aceitar. Tu tem que conscientizar ele disso e fazer ele se sentir parte disso, né? Então isso aí é uma grande jogada. Como é que a gente faz isso, Gleice? Isso quanto mais Kaizen você fizer, mais você vai desenvolver isso. Né? Vocês podem até falar aqui no chat, Cristiano, a galera aí que está acostumada muito a fazer Kaizen, né? Como é que eles fazem isso, quais são as estratégias que eles usam. Eu uso essa, de fazer a pessoa sentir que a ideia foi dela, nem que não seja a ideia toda, mas pelo menos a partezinha o cara tem que pensar que foi dele. Porque se ele não pensar que foi dele e aquilo não tiver alinhado com o que ele pensa que tem que ser o processo, tu vai encontrar uma resistência danada. O Cristiano falou aqui, Gleison, aprendi ao longo do tempo que não devemos trabalhar a gestão de pessoas, mas com as pessoas. É justamente aí que eles se sentem parte do negócio. Show de bola. Então tu tem que trabalhar com as pessoas. Show, bacana. Soltou um diamante gigante aí, o Cristiano. Né? Se fala muito em gestão de pessoas, tu tem que ter o cara do teu lado. Né? Tu tem que ter um cara. A gente fez um trabalho lá eu, o Cristiano, mais o supervisor de produção, mais uma outra consultora e a equipe lá do processo. A gente fez uma melhoria lá num certo setor, uma redução de setup, quando a gente chegou lá, esse setup já era muito baixo. Então, assim, os caras riram da nossa cara quando a gente disse que ia reduzir para
Acho que a gente estimou 20 minutos. Os caras riam assim na nossa frente, os operadores. Os caras muito experientes, muito bom. Resultado da ópera, a gente reduziu para... Era 30 e pouco, já estava enxutíssimo, né? Já foi tirar leite de pedra. A gente ainda reduziu para, acho que foi 11 ou foi 12, né? Eu não lembro, não sei se o Cristiano lembra. Então, assim... Agora como? Os caras se envolveram, né? A equipe muito boa, né? 18 minutos, né, Cristiano? Foi para 18, eu não lembro ao certo. Acho que foi 18 minutos. Então, reduziu mais de 50%, né? Quase 50%, né? Se não me engano era 34, alguma coisa assim. Então, por quê? Porque os caras compraram a ideia, foi desenvolvido procedimento operacional padrão, foi feito um balanceamento desse setup, pessoal. O Cristiano junto com os meninos aí fizeram tipo lá um setup de Fórmula 1 e fizeram um balanceamento, porque o setup lá são 3 ou 4 operadores que fazem simultaneamente. Então tem que saber o que é que um vai fazer. Quando o João estiver fazendo uma coisa, tem que saber o que é que o Chiquinho está fazendo. Para quando o Chiquinho fazer, o Antônio saber o que é que ele tem que fazer. E haver uma sincronia nesse processo. Né? Então foi resultado assim, muito top. E os caras no final ficaram muito felizes. E um outro ponto positivo aí. No final do casinho, os caras ficaram muito felizes e a empresa valorizou os operadores. Eu não lembro o que foi o prêmio lá na época que eles deram. Foi umas camisas, um almoço, né? Me lembra aí, Cristiano, o que é que foi. Mas a diretoria da empresa achou bacana, gostou. A equipe do processo arrebentou, né? Todo e total mérito deles. E aí, acho que deu umas camisas lá, fez um almoço para os caras. Então, respeitar as pessoas, pessoal. Respeitar as pessoas do Lean não é dar bom dia, boa tarde, boa noite, não. É respeitar a capacidade das pessoas, capacidade intelectual, capacidade física, psicológica. Valorizar. Fazer com que as pessoas, na medida do possível, que a gente sabe que em ambientes industriais e serviços normalmente são ambientes pesados, fazer com que, na medida do possível, essas pessoas sejam felizes dentro dos processos. Tá certo? Na medida do possível, fazer com que as pessoas sejam felizes. Afinal de contas, elas passam 8, 9 horas dentro dessa empresa. E se for um negócio muito chato, né, a coisa não vai rolar. E a Viviane falou aqui, a Amazon sempre envia um e-mail perguntando se temos alguma ideia para melhorar algum processo. E sempre dá feedback para a gente também. Show de bola. Olha aí que experiência do cliente. E o engraçado disso aqui, que a Viviane falou, que não é para inglês ver, não. Né, eu tenho uma conta num banco virtual e ele tem essa mesma prática de sugerir melhorias para que faça. Eu sugeri um negócio lá, não só eles deram feedback, como eles fizeram e fizeram rápido. Então, assim, não é só para inglês ver, não é só fake. Realmente os caras pedem as melhorias, pedem as sugestões e quando faz sentido e é viável e está no momento, porque a empresa também tem muito disso, né, pessoal? Tem que ser viável e estar no momento. Às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência. Às vezes não é o momento, mas daqui a 6 meses, 1 ano, aquilo vai ser implementado. Então, pessoal, o 7º absurdo para a gente fechar, né? O tempo já está quase esgotando. Lembrando que a gente faz essas lives toda terça-feira, 9h25, tá certo, pessoal? Porque eu não consegui fazer ontem, eu estou fazendo hoje para a gente não perder. Mas toda terça, 9h25, é a terça da produtividade. A gente traz um assunto voltado para a melhoria de produtividade, para que vocês possam se desenvolver, possam crescer como profissionais, tá melhorando o processo e ser reconhecido profissionalmente e pago por isso, beleza? Então, toda terça-feira, 9h25, curte aí a live, pessoal, quem tá curtindo o assunto, tá certo? Curte aí, depois compartilha pra galera. O 7º absurdo, pessoal, é buscar a perfeição, mesmo que nunca alcance. Já pensou chegar pro Adriano e dizer, ó, Adriano, busca a perfeição aí, mas tu nunca vai alcançar, não. Parece muito um absurdo, né, pessoal? É igual tu tá correndo para chegar na lua. Vai correr, olhando pra lua aqui, tu nunca vai chegar. Qual é o sentido que faz eu buscar a perfeição, mesmo sabendo que eu nunca vou alcançar? Qual é o sentido que faz? Me digam aí. Eu vou buscar uma coisa que eu nunca vou alcançar. E o que são essas coisas que normalmente o Lean emprega? 0 defeitos. Vocês já viram alguma empresa para ter 0 defeito todo dia num período de tempo longo, pessoal? Não existe. Até mesmo a Toyota tem defeito. Eu conheci o processo da Toyota presencialmente, botando o pé lá no chão, lá da fábrica do Japão. E tem defeito. Poucos, mas tem. Então, por que ela prega uma coisa que ela não consegue fazer exatamente? Ela busca o 0 defeito. Ela não está dizendo que tem 0 defeito o processo dela. É uma busca, ela busca a perfeição.
Ah, professor Agles, mas eu nunca vou chegar lá. Que corrida sem futuro, uma corrida que eu nunca vou chegar. Mas qual é que é a vantagem dessa corrida? Você vai sempre estar melhorando. Você vai estar sempre melhorando. Então tu vai sair de 100 defeitos por hora para 50 defeitos por hora. O que é que a galera pensa? Ah, não, isso aqui tá bom demais. Antigamente era 100 defeitos por hora, agora é 50. Ninguém tá mexendo mais não, tá bom do jeito que tá aí. Quem busca a perfeição, não. A gente tá 50, Gleison, mas já tem um projeto Kaizen aí para buscar descer para 40. Depois, quando chega no final do ano, às vezes eu recebo mensagem de WhatsApp, a pessoa dizendo, ó, Gleison, aquela linha lá que a gente aumentou a produtividade em 30%, que bateu 180 mil peças. Agora, no final do ano, a gente conseguiu extrapolar 222 mil peças. A gente aumentou mais. Então, tem gente que diz que se o Lean não for completamente estruturado, pregue a filosofia dentro da empresa, a tendência é os resultados caírem. Para a maioria das empresas que a gente faz esse Kaizen, a gente vê o contrário. Quando a gente padroniza, estabelece alavancas de retrocesso para que aquele processo não volte. Quando a gente volta 6 meses, um ano dentro da empresa, não só a produtividade não caiu, como ela aumentou mais ainda. Na grande maioria esmagadora. Tá certo? Então tudo depende da forma como você faz, tudo depende da padronização que você fez, tudo depende daquela sementinha que tu deixou lá na cabeça dos operadores da equipe. O que é que o cara pensa? O cara pensa assim, ó, esse cara aí veio de fora, não entende aqui nem do meu processo, fez essa melhoria, eu também posso. E é para pensar assim. Não é para se pensar que para fazer melhoria, para melhorar a produtividade de um processo, a qualidade, eu preciso fazer uma coisa complexa. Não. Eu tenho e posso fazer uma coisa simples. E o que é essa busca da perfeição? Zero defeito, zero retrabalho, zero quebra de máquina. Tu já viu um processo para não quebrar a máquina? De jeito nenhum, nunca vi, nunca vou ver. Mas os caras buscam quebrar cada vez menos, né? O Adriano fala aqui, em meados do século XX já se sabia que de 80% a 90% das empresas poderiam ser automatizadas. O 100% inviabiliza pelo custo. Exatamente. Então, o 100% ele muitas vezes ele pode ser muito caro em algumas condições. Então pode ser que tu chegue um momento do teu processo que tu não vai conseguir mais fazer melhoria só com método. Tu vai ter que investir no equipamento. Tu vai ter que investir numa nova tecnologia. Vai chegar no momento que tu vai reduzir. Tu quer melhorar a qualidade do produto, mas tu não vai conseguir mais melhorar. Porque a tua tecnologia ele já deu no o que tinha de dar. Então aí vai entrar o que o Adriano falou. Você vai ter que dar um salto de tecnologia para poder melhorar. Para poder melhorar a qualidade, para poder melhorar a disponibilidade, para poder melhorar a produtividade. Tá certo? Então, você vai estar sempre buscando, mas provavelmente tu nunca vai chegar. E isso inicialmente parece pra gente ser um grande absurdo, essa busca da perfeição mesmo que nunca vai chegar, mas faz sentido, no sentido de que sempre a gente está buscando melhorar e melhorando cada vez mais. Beleza, pessoal? Estourou o nosso tempo aí, já o Instagram vai dar uma cortada. Próxima terça, 9h25, tá certo? Terça da produtividade. Sexta-feira eu vou fazer uma mentoria ao vivo também com um profissional, onde ele vai trazer um problema lá do processo da empresa dele. Eu não sei nem qual é o problema ainda. Ele vai trazer o problema e eu vou fazer uma mentoria com ele para dar sugestões de como ele vai resolver esse problema ao vivo, tá certo? Ele entra, eu entro, ele diz qual é o problema lá da empresa, né? Ele me brifa um pouquinho antes do que é o problema lá e como é que a empresa trabalha. E aí a gente entra online sexta-feira. Acho que eu vou fazer sexta ou sábado, 8 horas da noite. Sábado, 8 horas da noite. E aí a gente entra com ele conta o problema e a gente descasca e corta. Beleza, pessoal? Boa noite pra vocês. Obrigado a todos. Curtam aí. Dê um likezinho aí, um coraçãozinho. E até a próxima.